Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, 26 de novembro de 2025, e nosso querido amigo, nosso irmão, Andrei Martyanov, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. Letter. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Você também pode seguir Andrei Martyanov em seu site. Eu esblai smoothies e o blogspot.com. Esse é o meu blog. Vá em frente e acompanhe o que o Andrei está fazendo. Ele também tem um canal no YouTube. Você pode segui-lo lá com o mesmo nome do blog dele. Andrei, deixe-me começar com o plano de 29 pontos do presidente dos Estados Unidos. Parece que a partir de ontem, soubemos pela mídia chinesa que após a reunião entre Marco Rubio e junto com os europeus e ucranianos, eles reduziram os pontos para 19. Hoje Donald Trump estava falando em 22 pontos. A cada vez é algo novo. O que está acontecendo? Qual é a percepção por parte dos russos na Europa? Os russos não têm percepções. Quero dizer, é preciso entender que, em muitos aspectos, os russos conhecem os Estados Unidos melhor do que os próprios Estados Unidos se conhecem. Russians know the United States better than the United States knows itself. So, it's just panic. Então é apenas pânico. É todo tipo de caos. A administração Trump é basicamente isso, caos. Ele está lá, Trump, para autopromoção e, essencialmente, para tirar todo tipo de benefício da posição. Ele não é um estadista, é um showman. Ele não conseguiria administrar nenhuma loja de conveniência direito. E ainda tem esses interesses conflitantes. Os neocons, sabe, aquelas forças israelenses. Depois há um certo círculo de pessoas que são mais ou menos realistas, e eu entendo que elas sabem que está aquecendo. Mas é tudo ruído marrom, como eu costumo dizer. Não muda nada. É tudo para consumo interno, para as pessoas doutrinadas que ainda acreditam nesse teatro kabuki. Os Estados Unidos foram derrotados militarmente na Ucrânia. Aliás, há poucos minutos, vi soldados russos finalmente dizendo: sim, parece que limpamos completamente a área. Krasnoyarsk, também conhecida como Pokrovsk, e está se formando um enorme caldeirão operacional na região de Zaporozhye. Então, não importa que tipo de aparência tentem dar a isso. Acabou, certo? O Ocidente está derrotado, ponto final. Não há nada que possam fazer a respeito. Acabaram se revelando bem, um tigre de papel em muitos aspectos. O que eles fazem? Eles criam esse ruído marrom porque precisam encobrir essa catástrofe, porque ela tem uma importância milenar, entende? A derrota do Ocidente, combinado, e essencialmente o fim dele como existia antes, digamos, da Primeira Guerra Mundial. Foi então que começou o longo processo de autoderrota, se quiser, e de suicídio, que, é claro, resultou na Segunda Guerra Mundial e na ascensão do nacionalsocialismo e do fascismo na Europa. Isso terminou com o Exército Vermelho hasteando a bandeira vermelha sobre a chancelaria em Berlim. Depois disso, os Estados Unidos intervieram e permitiram que essas, por assim dizer, tradições europeias sobrevivessem, incluindo os nazistas, sabe? Incluindo aquelas políticas uber-racistas. E agora acabou. Acabou também para os Estados Unidos, como essa hiperpotência global que queriam se apresentar. Como resultado, muitos deles sentem que acabou e que nunca mais será o mesmo. Os Estados Unidos precisam assumir a posição de outra grande potência entre algumas outras. Apenas mais uma. E a Europa está acabada. Daí essa loucura. Quero dizer, eles constantemente, é uma novela, realmente precisam continuar produzindo suas narrativas. Mas, como disse o Sr. Ryabkov, primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, em seu pronunciamento hoje, sim, podemos trabalhar com esses 28 pontos, mas apenas como um quadro de referência. E ele disse, nossa posição é bem conhecida. Causas fundamentais ou nada. Simples assim. Não sei quantas vezes isso precisa ser repetido, mas evidentemente, para todos aqueles vigaristas e criminosos de guerra do Wall Street Journal, da CNN, sabe, do New York Times, eles precisam manter isso em andamento. E nesse ponto não importa. Não importa. Agora ele enviou o Kushner, sabe, o genro dele.
Bem, sim, ele é obviamente um neoconservador e um cara pró-Israel. Algumas pessoas dizem que ele é um ativo do Mossad, o que eu posso acreditar totalmente. Então sim, claro, envie quem quiser, isso não muda nada. E o Sr. Ryabkov já disse hoje que nossa posição é bem conhecida. Ela foi apresentada lá em dezembro de 2021. E a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia continuam. Sabemos o quão familiar Kushner é com o caso da Ucrânia. Porque com Israel e o Oriente Médio, sabemos que ele estava envolvido. Ele conversava com os dois lados. Mas com a Ucrânia, nunca ouvi nada dele. Talvez apenas alguns comentários superficiais sobre o assunto. Então eles são todos superficiais. Essas pessoas, todos eles, essencialmente, incluindo muitos generais e almirantes americanos do Pentágono que circulam nesses meios de segurança nacional. Eles nunca tiveram um emprego de verdade na vida, nunca lutaram em uma guerra de verdade, não entendem o que está acontecendo lá. E como resultado, temos essa situação. Mas ao que parece, a coisa ficou tão ruim que o Sr. Ben Hodges até admitiu há alguns dias que, bem, sim, logisticamente, não podemos travar uma guerra na Europa. Ora, claro, eu venho explicando que não se pode travar uma guerra, ponto. Estou falando de guerra, não de alguma operação de contra-insurgência ou policial de alta intensidade que os Estados Unidos ainda conseguem realizar. Mesmo assim, não conseguem realmente suportar o peso disso. Mas na Europa, é patético. O que posso dizer? É uma completa insanidade lá. Andrei, 3 pontos importantes como base para os russos. Um deles é o tamanho das forças armadas da Ucrânia. Sabemos que no Acordo de Istambul, a limitação militar era de 65 mil, se não me engano. E agora, no novo documento, aquele que ao que parece, Keith Kellogg publicou, há esse documento. Esse é outro idiota. Está falando de 600 mil soldados, Andrei. O Sr. Kellogg, sendo um general americano, não entende o que é uma guerra de verdade e o que são forças armadas de verdade, especialmente forças armadas continentais. É difícil explicar isso para ele. Bem, ele é um produto das forças armadas americanas, que não venceram uma guerra de verdade desde a Segunda Guerra Mundial. Mas a questão é o que a Ucrânia representa por si só. Teria sorte se tivesse algumas brigadas, cerca de 10 a 12 mil pessoas, para manter qualquer tipo de força armada. Então é fisicamente impossível para a Ucrânia manter 600 mil, ou mesmo 60 mil. Mas, novamente, é preciso explicar isso para todos aqueles acadêmicos fraudulentos da Ivy League, que compõem a elite política americana e não têm a menor noção. Eles não têm noção das reais realidades econômicas, nem de como isso se traduz no poder militar de um Estado. Isso não é ensinado. Não ensinam isso nas academias militares dos Estados Unidos. Então, surgem esses idiotas achando, vamos fazer chegar a 600 mil. Sabe de uma coisa, eu costumava ter 1,83, certo? Desde então, por causa da idade e, bem, de ganhar peso, provavelmente encolhi para 1,80 ou algo assim. A gravidade existe, sabe? E adivinha, eu não posso ser o Michael Jordan, certo? Não posso. Não posso ser como é o nome dele, aquele chinês, lembra? Simplesmente não posso. Fisicamente não consigo fazer isso, não posso me tornar chinês. I physically cannot do this. I cannot become Chinese. I cannot become a black guy because this is who I am. Eu não posso me tornar um cara negro porque este sou eu. E não importa o quanto eu tente, embora eu saiba que algumas pessoas tentaram e isso terminou mal para elas. Mas eu sou, isso se chama capacidade. Isso é algo inerente em mim, assim como é inerente em você. É quem nós somos. Não podemos mudar nossa genética. Não podemos mudar nosso DNA. É a mesma coisa aqui. Você não consegue explicar para esses idiotas, incluindo aqueles perdedores ressentidos do Pentágono, que não dá para manter nem 60 mil, porque eles não entendem como construir um exército de verdade para uma guerra continental e para proteger suas fronteiras. Nenhum militar americano jamais lutou em defesa do próprio país. Eles não entendem o que é a defesa de uma nação.
A maior parte do que o exército dos Estados Unidos já fez foi guerra expedicionária, que é um jogo completamente diferente da guerra continental. E como resultado, temos essa situação em que, sim, Kellogg, meu Deus, qual é o histórico de combate dele? Ele esteve no Vietnã? Ah, uau, sabe, me impressione. Passamos por isso repetidas vezes quando tentamos explicar. Essas pessoas são incompetentes. Tive uma conversa maravilhosa ontem, que em breve vai aparecer no YouTube, com Brian Weichert. Ele é o editor de segurança nacional da The National Interest. Cara, excelente. Nós nos comunicamos com frequência. Gravamos esse vídeo e ele disse, sim, você vai falar com generais americanos, sabe? E começa a explicar as coisas para eles no Pentágono e eles simplesmente não entendem. Eles não têm as ferramentas para compreender o que está acontecendo. É por isso que perdem guerras. E então, o que temos agora, Kellogg, Ben Hodges, Petraeus, Keeney, todos eles não são profissionais. Quer dizer, eles não entendem o que está acontecendo, porque não têm um ponto de referência e não ensinam isso. Eles não ensinam guerra de verdade nas academias militares dos Estados Unidos. É simples assim. A história militar que ensinam lá é, em grande parte, inventada. Basicamente, contos de fadas. Sabe, como se o general Patton tivesse derrotado todos aqueles alemães e teria ido até Moscou se não o tivesse impedido e alguém não tivesse matado. É um delírio adolescente, basicamente. É isso que é. Se eu me colocasse no lugar dos russos agora, eu diria que depois de 4 anos de guerra na Ucrânia, estão falando em 600 mil, 800 mil soldados. Se a Ucrânia não é capaz de, formar um exército desse tamanho hoje, considerando que a economia deles não vai bem, que tudo está desmoronando na Ucrânia, então isso significa que a OTAN está se preparando para criar um novo exército na Ucrânia. Eles acham que podem, mas se você pegar qualquer oficial do Estado-Maior dos Exércitos Europeus, não dá para explicar a eles que não podem. Muitos deles são, antes de tudo, figuras políticas. Nunca lutaram em nenhuma guerra séria. Por exemplo, o chefe do Estado-Maior da França é um amador, comparado até mesmo a um comandante de brigada do exército russo. Quero dizer, olhe para as academias militares deles. Já mencionei o exemplo daquele sujeito do Estado-Maior sueco. Ele foi feito prisioneiro há cerca de meio ano pelas forças especiais russas durante a Operação Militar Especial. Ele era comandante na Marinha Sueca, mas simplesmente não conseguiu compreender quando os russos, basicamente eliminaram sua equipe de segurança. Alguns deles eram estonianos. Essas pessoas são sérias. Eles acreditavam nisso, e ele não conseguia entender. Ele disse, vocês deveriam ter recuado. E os russos perguntaram a ele, estou te dizendo, isso é um relato de primeira mão. Eles perguntaram, por que deveríamos? Ele respondeu, mas sim, é assim que deveria ser. Eles disseram, não, não existe deveria ser. É assim que uma guerra de verdade funciona. Então, ele e sua equipe de segurança correram direto para a zona das SSO russas, as Forças de Operações Especiais, e ele foi feito prisioneiro. Ele ainda não consegue compreender. Cara, isso não é um videogame. Isso não é a sua versão de conto de fadas da Guerra Europeia. Você não é mais o que costumava ser, nem mesmo há 3 séculos. E então, eles encararam a realidade tática, sem falar na operacional. E posso te dizer uma coisa? Agora eu posso dizer. O Pentágono não sabe o que é planejamento operacional, nem como conduzir operações nessa escala. Simples assim. Eles não têm pessoas competentes lá. Então o que temos? Temos essa situação, e a situação é que a desmilitarização continuará. E novamente, repito isso, repetidas vezes, e continuarei repetindo. Desde abril de 2022, depois que as negociações de Istambul foram sabotadas por Boris Johnson em nome do governo Biden e, claro, do MI6, apareceu um bando de idiotas vindos, você sabe, do Chatham House. Eles são bons em, você sabe, matar civis, coisas desse tipo. Eles não são bons em travar guerras.
Uma vez que foi sabotado, a frase veio de Vladimir Putin para Gerasimov: desvincule-se do calendário, faça o que for preciso pelo tempo que for necessário, sem, você sabe, sacrifícios desnecessários. E sim, a guerra começou com a OTAN, tendo a Ucrânia como o melhor representante que o Ocidente unido já teve. Era o exército europeu mais forte em 2022, exceto pelos russos. E eles achavam que poderiam, basicamente, provocar uma mudança de regime em Moscou. Mas eu já venho dizendo há 2 décadas, eles não são competentes. Em segundo lugar, o segundo ponto, Andrei, seria a questão das concessões territoriais. E aqui está o mapa, Andrei. O mapa que você basicamente vê na mídia tradicional no Ocidente. Este é o mapa que eles estão mostrando para todo mundo. Qualquer coisa que venha da mídia tradicional e dominante no Ocidente, ou que passe por ela, é propaganda e lixo. Então há pessoas promovendo essas narrativas. Aqui está o segundo mapa, Andrei. Vemos neste mapa, sabe, de Odessa, depois Mykolaiv, subindo até Kharkiv, no norte. Essa é a zona de amortecimento que a Rússia está considerando agora, na sua opinião? Ah, sim, a Rússia está considerando isso. Primeiro, é sempre um planejamento de contingência. E há todos os tipos de planos, sabe? Eles estão em todos aqueles envelopes e cofres super secretos. Mas é um dos cenários, obviamente. Como já foi dito, e como o deputado Kofi reiterou, não há negociações sobre os 4 novos oblasts da Rússia. Ponto final. Isso está morto desde o início. E quanto à zona de amortecimento? Veja, este é o mais alto nível do jogo geopolítico. Se você sabe que o processo já começou, que a bola já está rolando, certo? E é possível prever, os russos conseguem, nem sempre, mas na maioria das vezes estão certos, prever estrategicamente que uma vez que a bola começa a rolar, surge a questão: há necessidade de continuar empurrando, ou basta deixá-la descer a ladeira, por assim dizer, até atingir o alvo? O que, é claro, neste caso, significa que a Ucrânia provavelmente deixará de existir completamente como a conhecemos hoje. Será reduzida, se ainda restar algo, à parte ocidental da Ucrânia, que será dividida entre a Polônia, a Hungria e, bem, outros lugares. Mas é principalmente Kiev e Chernihiv, todos aqueles oblasts, aquele conjunto do que costumava ser tradicionalmente considerado Ucrânia. O resto, bem, a Rússia já tomou esses oblasts. E depois disso, provavelmente será algum tipo de confederação, como já discutimos. E em algum momento, as pessoas, por exemplo, em Odessa, obviamente se os russos não a tomarem, simplesmente votarão oficialmente pela secessão e se juntarão à Rússia, como foi o processo com aquelas 4 antigas repúblicas: Zaporozhye, Kherson, Donetsk e Lugansk. Então esse cenário certamente está em jogo, e podemos certamente supor que é um dos principais cenários. Os russos tomarão Mykolaiv? Possível, eu não sei. Essa é a questão, eu não sei. Como Vladimir Putin declarou, e cito, ele disse isso há uma semana, e a frase se espalhou pelo mundo: podemos fazer de qualquer maneira. Podemos fazer de forma pacífica ou de forma militar. We can do it either way. We can do it peacefully or we can do it militarily. It really doesn't matter for us. Because when you have Mr. Isso realmente não importa para nós. E quando você tem o Sr. Driscoll, secretário do Exército dos Estados, dizendo ontem que a Rússia pode fazer isso indefinidamente, infinitamente, apenas continuar com o que ela faz. Porque hoje, como eu já disse, vejo a infantaria russa já no principal prédio administrativo do antigo Pokrovsk, agora Krasnoarmeysk, e eles dizem: olha, não vemos nenhum ucraniano, porque basicamente, nos últimos dias, eles estavam apenas limpando os prédios restantes. Sabe, está totalmente sob controle, e isso vai continuar. A proporção deles é de cerca de 1:30. Então sim, os russos podem fazer isso o dia todo, sabe? E isso é guerra, algo que obviamente não tem sido estudado no Ocidente, combinado nos últimos 80 anos. Quem está por trás da corrupção, Andrei, na Ucrânia? Não consigo acreditar que seja tudo sobre Zelensky e Yermak.
Oh, no, it's European Union, É a União Europeia, é o MI6, a CIA, obviamente. Há tanta gente recebendo propina. Vamos lá, quero dizer, você consegue imaginar? O Kellogg, olhe para ele. Ele tem ali uma indústria caseira, lucros paralelos, sabe, com a filha dele, com a empresa que fornece, seja lá o que for para a Ucrânia. São todos tipos de esquemas de lavagem de dinheiro completamente corruptos. Então, quando as pessoas dizem, eu concordo com você, o Zelensky é apenas, sabe, o ponto final, o ponto terminal da lavagem de dinheiro, da corrupção e coisas desse tipo. É a União Europeia. Ouça, olhe para eles. Você vê alguma pessoa normal no sistema político europeu? Não, todos eles são idiotas corruptos, como Kaja Kallas. Meu Deus, ela é uma idiota. Quero dizer, é preciso ser um idiota e totalmente corrupto para chegar ao topo. Sabe, como a von der Leyen, ela é uma imbecil, mas também é corrupta. Provavelmente ganha muito dinheiro, muita grana com essas coisas. Há muitas pessoas interessadas, inclusive nos Estados Unidos, em garantir que esse país continue de alguma forma, porque é assim que elas ganham a vida com isso. E então, nesse caso, Zelensky é apenas parte do problema. Mas a cadeia, por assim dizer, a cadeia alimentar, se quiser, é muito grande, na verdade, enorme. E quem vai ser especificamente apontado em termos de corrupção? Tenho quase certeza, é especulação, claro, mas tenho quase certeza de que von der Leyen será uma delas. A Comissão Europeia, um bando daqueles burocratas, é só olhar para eles, são os canalhas corruptos, sabe? É isso que eles são. Eles não entendem como administrar as coisas, então a única coisa que sabem é como roubar. É o único jeito. E o mesmo vale para Washington, D.C. Eis o que von der Leyen disse. A Comissão Europeia está preparando um texto legal para a apreensão de 140 bilhões de dólares em ativos russos para a Ucrânia. Isso é para continuar a guerra na Ucrânia? Ou é para a reconstrução da Ucrânia? O que é isso? Não, quero dizer, von der Leyen, ela é uma completa idiota. Ela só sabe fazer declarações grandiosas. Eles obviamente querem esse dinheiro. Ainda acham que podem de alguma forma manter a Ucrânia como uma espécie de, sabe, fazenda deles do lado russo, por serem pessoas incompetentes e sem instrução quando se trata do próprio país, de geopolítica aplicada, quanto mais de guerra. Von der Leyen, ou qualquer um na Comissão Europeia, ou no Parlamento Europeu, não tem a menor ideia do que é uma guerra de verdade, do que ela exige, ou de como as estratégias são construídas. Eles são simplesmente incompetentes. E, de novo, a maioria dessas pessoas são advogados. Ela é ginecologista e especialista em, sabe, criação de filhos. Então, sim, quero dizer, é uma profissão digna, não me entenda mal. Mas a questão é que ela é uma imbecil, sabe? E está lá apenas para... Ela tem aqueles parentes da SS, sabe? Então ela odeia os russos até o âmago. Para ela é uma questão metafísica, se quiser. Ela quer os russos mortos. Esse é um dos impulsos por trás dela, como é para a maioria, não todos, mas a maioria, dos europeus. Eles não gostam dos russos. Então você tem esse tipo de confluência, sabe? Essas influências se unindo em um único vetor, por assim dizer. Então, 140, evidentemente, o número de hoje foi que já foram roubados 30 bilhões de dólares e usados para sustentar o regime nazista de Zelensky. Portanto, você pode esperar qualquer coisa dessas pessoas. Como já afirmei, a maioria delas são criminosos de guerra. Von der Leyen, se os russos algum dia chegassem a Bruxelas, não que realmente queiram isso, mas se chegassem, e se ela não conseguisse escapar, ela seria, sabe, acusada de criminosa de guerra e acabaria atrás das grades, basicamente condenada a morrer na prisão, como a maioria dos criminosos nazistas após Nuremberg. Então sim, eles querem roubar esse dinheiro, obviamente. Eles têm seus próprios interesses financeiros. E uma vez que roubem esse dinheiro, provavelmente vão se enriquecer ainda mais. Mas novamente, a Bélgica de repente percebeu que, não queremos fazer isso. Então agora a Itália, porque veja bem, os russos têm, dependendo de como se calcula, até $1 trilhão em propriedades europeias.
que ainda não estão congeladas. Elas estão meio que em reserva. Os russos ainda não as nacionalizaram de fato, mas farão isso se for necessário. Então, sim, é apenas uma troca equivalente, por assim dizer. Yeah, it's just tit for tat, if you wish. Andrei, você acha que há alguma evidência de que eles considerariam as repercussões desse tipo de apreensão se seguirem nessa direção com outros países? Sabe, todo mundo está observando o Ocidente inteiro, o Ocidente coletivo neste momento. Se eles podem fazer isso com a Rússia, farão tudo conosco, entende? É por isso que estão destruindo todo o sistema, e ninguém mais os quer. Sim, eles já destruíram tudo. Essas pessoas, como eu já disse, não são estadistas. São barões ladrões, basicamente. Ladrões, todo tipo de desviados. Não são pessoas normais. Muitos deles são verdadeiros psicopatas ou sociopatas. Von der Leyen, ela é uma psicopata, obviamente. Ela é obcecada junto com aquelas outras pessoas no governo alemão. Quero dizer, arranhe um alemão e você encontra alguém cujo avô lutou na Wehrmacht ou na SS. Então há uma espécie de tradição familiar de manter esse ódio aos russos. Por que deveríamos nos surpreender com isso? E olhe para o governo Trump. É um caos completo. Os Estados Unidos agora são ingovernáveis. Não é só que ambos os partidos sejam corruptos. É um partido único. Ok, nós sabemos disso. Não existe uma esquerda de verdade. Não existem partidos de esquerda nos Estados Unidos. Há todo tipo de desviantes e psicopatas neoliberais que são, você sabe, maníacos genocidas. O mesmo vale para os republicanos. E então, esse é todo o sistema. Ele está se despedaçando e estamos observando em tempo real o colapso do Ocidente. E não é como se fosse, vai colapsar. Não, 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 não. Nós já estamos dentro desse processo agora. Para as pessoas, obviamente, algumas não percebem isso, porque vivem suas vidas diárias. Vão à loja, dirigem carros, fazem coisas assim, criam seus filhos, apenas tentando educá-los e tudo mais. Mas a realidade é, olhe para a Europa. Acabou. Vai se tornar um inferno de terceiro mundo. Já está se tornando um inferno e vai piorar muito. E como já disse, não desejo isso aos europeus. Mas, para a maior parte da Europa continental, as sopas comunitárias estão no horizonte. É para lá que tudo está indo. Eles tentarão fazer qualquer coisa. Roubar os 140 bilhões de dólares da Rússia, roubar o dinheiro de outras pessoas para, de alguma forma, prolongar sua agonia. Mas a Europa está em agonia, e Washington DC também. É isso que estamos observando. Insanidade. Completa insanidade. Eles não entendem que estão essencialmente destruindo as próprias bases que costumavam vender como suas, o que era, em grande parte, verdade. O Estado de Direito, a democracia e coisas do tipo. Ninguém com um mínimo de juízo acredita mais nisso, exceto algumas pessoas que simplesmente querem acreditar. Então, em uma das linhas, um dos pontos do documento é a anistia para o... crimes de guerra. E hoje conversei com Michael Hodgson, que apontou que a Rússia, após qualquer acordo com a Ucrânia, quer algo semelhante aos julgamentos de Nuremberg. Está lá. Já está em vigor o Tribunal para os Crimes. Não se trata apenas de Bucha, Andrei. Trata-se também da região de Kherson. Não, não, não. É a base da operação militar especial deles. É o tribunal deles para os crimes do regime nazista em Nuremberg, em Kiev. E então, é claro, uma vez que isso esteja resolvido, haverá muitas pessoas no Ocidente que serão acusadas à revelia pelos crimes de guerra que cometeram. Há muitas pessoas da CIA, do M6 e de outras organizações desse tipo que têm sangue nas mãos. Não que realmente se importem. São psicopatas fingindo ser agentes de inteligência. Mas quero dizer, o ponto é que sim, haverá muitas pessoas, inclusive na mídia. Você sabe, a maior parte da mídia tradicional no Ocidente, eles são criminosos de guerra. Têm sangue nas mãos. Há pessoas que são, quero dizer, basicamente sub-humanas. É isso que elas são. Andrei,
Andrei, o outro ponto seria como a Rússia veria isso, porque um dos pontos principais do documento, novamente, é a entrada da Ucrânia na OTAN. Como você enxerga todo o conceito da OTAN? Sabe, recentemente, acho que há uns 3 dias, ouvimos o embaixador do Irã na Rússia e parece que eles estão de alguma forma conversando sobre um pacto de defesa, algum tipo de pacto de defesa. Então, qual seria a solução adequada para a OTAN hoje? O caso da Ucrânia está praticamente chegando ao fim. Ukraine case is just getting to the end, you know. I cannot see. Não consigo imaginar a Ucrânia lutando daqui a 2 ou 3 anos, porque eles não têm. E os Estados Unidos estão ficando um tanto exaustos com a guerra na Ucrânia, porque percebem que isso não lhes traz nenhum benefício. Pelo menos agora, eles conseguem ver isso com a administração Trump. Mas como você vê todo o conceito da OTAN? O que deveria ser feito? Você acha que, sabe, a desintegração, ou de alguma forma a dissolução, do Pacto de Varsóvia foi um dos principais problemas que criaram esse tipo de situação? Ou qual deve ser a abordagem futura em relação à OTAN? Não atacar a OTAN, mas ter algum tipo de dissuasão contra ela. Bem, a OTAN é um homem morto andando. A OTAN é um eufemismo para o poder militar dos Estados Unidos, que foi grosseiramente exagerado. Grosseiramente, a ponto de se tornar grotesco, quero dizer. Mas sim, uma vez que os Estados Unidos saírem, o que já está em andamento, a Europa pode fazer o que quiser. Quero dizer, os russos já declararam as fronteiras de 1997. Tudo bem, não nos importamos, apenas recuem. Vocês podem criar o que quiserem. Porque, obviamente, como continuo dizendo, há pessoas no Estado-Maior que lidam com previsões estratégicas no lado militar e econômico, por exemplo. Eles têm um enorme departamento lá, a diretoria, que lida com política econômica, questões relacionadas à guerra, tecnologias e coisas desse tipo. Então eles sabem o que é a Europa. Sabem que não podem produzir nada sem basicamente se arruinarem financeiramente. Portanto, o que quer que eles queiram fazer, que façam. Os Estados Unidos sabem que a única maneira de manter sequer a aparência de ser uma verdadeira grande potência é ter a Europa totalmente dependente da indústria americana de armamentos. Obviamente, esse é um dos seus objetivos. Não estou dizendo que seja algo delirante, há um núcleo racional de verdade nisso, mas isso não vai salvar os Estados Unidos da forma como eles tentam se salvar. Se considerarmos que o governo Trump sabe o que está fazendo. Is it ever no mess you? O que temos aqui é que os europeus não conseguirão construir armas modernas que não sejam obsoletas, mortas ao nascer por conta própria. Quero dizer, os alemães podem bater no peito o quanto quiserem, mas ferro e metal sozinhos não vão produzir um tanque de classe mundial. Eles não conseguirão fabricá-los em quantidades adequadas. Sergei Chemezov, chefe da Rostec, disse em uma entrevista ontem que eles produzem mais do que o Ocidente combinado, incluindo os Estados Unidos, por ordens de magnitude. Os europeus são incapazes de fazer isso. Então eles podem jogar os jogos que quiserem, mas eu tenho esse experimento forense, por assim dizer. Peça aos alemães que produzam um único submarino movido à energia nuclear, e então veja como a base da economia deles desaba. Sabe, muitas pessoas não entendem. Isso não é algum grupo famoso, tipo armas e tudo mais. Não, estamos vivendo no século XXI. É preciso ter todo um ambiente militar capaz de produzir tudo, desde eletrônicos até constelações de satélites, tudo que compõe o sistema. Um sistema muito complexo. A Europa não tem isso, e não terá, porque, obviamente, quanto mais falamos sobre o assunto e mais as coisas caminham nessa direção, mais os custos de energia deles continuam subindo, subindo, subindo. E como sabemos, a base de tudo em nossas vidas, inclusive de nossos próprios corpos, é a energia. A Europa não tem nada. É totalmente dependente dos Estados Unidos ou da Rússia, que eles cortaram. Tudo bem, isso é aceitável.
A Rússia disse, vocês não querem isso, tudo bem, sigam o próprio caminho. É por isso que os Estados Unidos também querem coisas como, se de alguma forma mudarem o regime de Maduro na Venezuela, o que é uma grande incógnita. Então temos sim, basicamente um dilema. E não é fácil para o Ocidente, para dizer o mínimo. Mas os Estados Unidos, devido ao seu tamanho, importância, peso e tudo mais, obviamente tem uma saída. O problema é que as pessoas nos Estados Unidos não sabem como aproveitá-la. Mas a Europa acabou. Está terminada. Sem nenhuma perspectiva. No perspective whatsoever. Quem está realmente representando a Rússia nas negociações com os Estados Unidos? É Kirill Dmitriev ou é o ministro das Relações Exteriores? E como você vê a relação entre os dois? Porque muitas pessoas dizem que, como Steve Witkoff está de alguma forma no ramo, ele talvez entenda bem a carreira de Dmitriev. Oh, they knew each other for many years. Bem, eles se conhecem. Eles se conhecem há muitos anos. Na verdade, Dmitriev, enquanto estava nos Estados Unidos, trabalhava com Witkoff, na mesma empresa, seja lá o que estivessem fazendo lá. Então eles são amigos, se conhecem muito bem. Dmitriev, obviamente, estando lá, não é exatamente um homem de negócios, para ser sincero. Ele é o responsável pelo Fundo Russo de Investimento Direto, que é essencialmente um programa do governo. É uma quantia gigantesca de dinheiro e eles investem diretamente em todos os projetos críticos de que a Rússia precisa. E eles se conhecem. E Witkoff, obviamente, ao contrário de Trump, tem algum grau de compreensão das coisas, sabe? E é por isso que estão atacando ele, certo? É por isso que estão atacando ele, sim. Então eles têm uma relação entre ele e Dmitriev. Mas não se esqueça, tanto Dmitriev quanto Witkoff são apenas enviados especiais, sabe? É como se Putin ou Trump dissessem, certo, aqui está você, Kirill. Putin diz a Dmitriev, Kirill, você agora é um enviado especial. Aqui está o plano, é isso que queremos ver. Vamos conversar com Witkoff. E eles conversam entre si. Mas como o próprio Sergei Lavrov afirmou há alguns dias, 3 dias atrás, bem recentemente, ele disse, sim, temos o canal de comunicação. Não há nenhuma discussão acontecendo por lá, mas temos o canal. Então sim, Witkoff e Dmitriev meio que fazem a ponte. E Witkoff, obviamente, tem permissão para entrar no Kremlin. Ele pode levar algumas mensagens de Trump, o que, claro, de outra forma, como você mesmo viu, eles vazam o que quiserem. Alguns desses vazamentos podem até ser totalmente inventados. Quero dizer, é isso que esse pessoal faz. Sabe, eles tiram coisas do nada e apresentam como se fossem fatos. Então, qualquer coisa que venha, digamos, da Bloomberg ou do The New York Times, a maior parte é mentira. A maior parte é uma operação de influência da CIA. Ou seja, lá o que for que eles tenham, quem quer que controle aqueles perdedores do The Wall Street Journal ou de onde for. E nesse caso, os russos definitivamente sabem que podem falar com Witkoff. Mas, como o Sr. Ryabov já afirmou, há coisas que simplesmente não são negociáveis, ponto final. É como se ao começar a tocar no assunto, os russos encerrassem a conversa e dissessem, não, acabou, nem fale sobre isso, não estamos interessados. Novamente, como eu já disse, trata-se das águas administrativas daqueles 4 oblasts. Ninguém nem fala mais da Crimeia. Então, como eu disse, há 2 objetivos políticos bastante interessantes: desmilitarização e desnazificação. O que estamos observando agora não diz respeito apenas à Ucrânia ser um exército nazificado. Ela foi desmilitarizada. É uma estrutura virtual, sabe? Não é mais um território real. Está completamente dependente do apoio financeiro e tecnológico do Ocidente. Trata-se da desmilitarização e da desnazificação do Ocidente. E neste exato momento, como eu digo, os Estados Unidos e especialmente a Europa foram amplamente desmilitarizados. Eles simplesmente não têm os recursos, a menos que os Estados Unidos decidam agir. E nós já falamos sobre isso várias vezes, eu já mencionei isso em diversas ocasiões. Eles teriam que literalmente recorrer às unidades de linha de frente ou de primeira linha, a 4ª blindada, sabe, a 860, a 7ª, e dizer, certo, vamos pegar todo o seu quadro de equipamentos,
sua estrutura organizacional e transferi-los sem o pessoal para a Ucrânia. Bem, isso criaria, mesmo nos Estados Unidos, um escândalo de proporções inimagináveis, porque essencialmente isso significaria desarmar o exército dos Estados Unidos. Isso significaria literalmente abrir mão de suas armas, e eles não podem fazer isso. Mas fora isso, eles não têm muito a receber, porque os Estados Unidos não conseguem produzir adequadamente. Primeiro, os Estados Unidos não produzem tanques de batalha principais. Não há Abrams sendo fabricados. Eles têm alguns planos, e a propósito, até ontem as fragatas Constellation foram canceladas. Eles não têm dinheiro, não têm projetos. Dizem que têm projetos, mas tudo que está em andamento agora enfrenta, quero dizer, enormes problemas. Seja o mais novo que estão tentando construir, o submarino de mísseis estratégicos da classe Columbia, eventualmente eles conseguirão fazê-lo. Os Estados Unidos ainda têm uma expertise significativa na construção de submarinos. Em relação à marinha, ela está se tornando obsoleta. Literalmente, a frota de superfície, com exceção das forças submarinas americanas, está se tornando obsoleta na guerra moderna. Então, se você começar a analisar, é isso. Quanto à Europa, sim, eles assinaram um memorando com a França de que a Ucrânia, em 10 anos, comprará mais de 160 unidades. A França provavelmente consegue produzir cerca de 5 por ano. Então, boa sorte. O que posso dizer? É uma completa loucura. Quero dizer, essas pessoas, e novamente, os regimes, a Europa está se tornando totalitária. Uma Europa unificada se torna um Estado totalitário. E isso vai piorar muito para os europeus. Andrei, pelos sinais que estamos recebendo da grande mídia, no X e em outras redes sociais, eles estão atacando Vitkov. Estão dizendo que ele é um agente russo, um fantoche de Putin, um agente da KGB. Sabe o que me impressiona? Recentemente ouvimos do ministro das Relações Exteriores do Irã, durante as conversas que tiveram com Vitkov, que 3 vezes chegaram a algum tipo de acordo. E quando Vitkov tentou comunicar isso a Washington, eles simplesmente destruíram tudo. Isso mostra que o cara está tentando fazer algo, mas você sabe, o problema está em Washington, com o Rubio e aquele pessoal. Trump não entende o que significa ser um estadista, nem como governar o Estado. Ele não tem a menor ideia. Não aprendeu absolutamente nada. Ele é totalmente controlado por Adelson e pelo Mossad. Os Estados Unidos não são um Estado soberano, são uma extensão de Israel. E é por isso que Marjorie Taylor Greene, afirmou corretamente que o Congresso dos Estados Unidos é totalmente corrupto. Todos eles são chantageados pelo Mossad. Então os Estados Unidos não têm um Congresso. Tem o Knesset 2.0. É controlado por Israel. E sabe o que posso dizer? Muita gente não se importa com isso. Trump obviamente traiu o MAGA. Mas é isso que ele é. Um cara traiçoeiro. Porque no ramo dele, essa é a única maneira de ser. Sabe, esse é o principal modo de operação por lá. Então, qualquer um que achou que algo mudaria em relação, digamos, ao controle de Israel sobre os Estados Unidos, eu tenho uma ponte para vender para essa pessoa. E quanto a Marjorie Taylor Greene, ela tá certa. Você pode tentar concorrer à presidência. E claro, I want to be uma alternativa, muito vibrante e newer, diferente que o do grave. In the United States, unlike it is the case with Europe, but until the new generation of politicians. Mas quero dizer, até que surja uma nova geração de políticos, se os Estados Unidos conseguirem manter a compostura como um país unificado, então praticamente todos eles estão, você sabe, ou comprados, ou controlados, ou chantageados por Israel. Então é isso. Trump é o presidente mais sionista que os Estados Unidos já tiveram. Nem mesmo Biden era assim. Mas Trump é completamente, você sabe, um ativo sionista. E sim, qualquer um que acredite que ele é América em primeiro lugar, bem, como eu disse, tem uma ponte para vender para essa pessoa. Eis o que o senador Rand Paul disse sobre Donald Trump. Andrei,
que seu governo está apoiando o caso para uma guerra contra a Venezuela e armando a Ucrânia. O senador Rubio, como senador, era um grande defensor da mudança de regime. Isso estava realmente em desacordo com o presidente Trump. E, portanto, quando ele foi escolhido, muitas pessoas que apoiavam o presidente Trump pensaram: meu Deus, estão escolhendo alguém muito mais belicista e muito mais disposto a se envolver e intervir em outros países. Então as pessoas ficaram preocupadas. Depois, no primeiro ano ou algo assim, as pessoas começaram a dizer: bem, e o Rubio fez um bom trabalho na ajuda externa. E eles reduziram todos os abusos dessas ONGs ao redor do mundo. E eu acho que as pessoas que apoiam o presidente têm sido muito favoráveis ao secretário de Estado. Mas eu acho que uma vez que haja uma invasão da Venezuela, ou se decidirem renovar os subsídios e os presentes à Ucrânia, veremos uma divisão e um enfraquecimento do movimento que tem apoiado o presidente. Porque eu acho que muitas pessoas, incluindo eu mesmo, foram atraídas ao presidente por causa de sua relutância em nos envolver em guerras estrangeiras. Ele acabou de dizer isso. Não, é verdade. E de novo, quem é o Rubio? Rubio não é um profissional de relações internacionais. Ele é um advogado e um garoto de recados, um faz-tudo para Miriam Adelson. É isso que ele é. Ele é advogado por formação e não tem a menor ideia do que está fazendo. Bem, ele pode até participar, como já participou, de todo tipo de subcomissão sobre assuntos de relações exteriores e coisas do tipo, mas isso não os torna profissionais de forma alguma. Biden também esteve em relações exteriores, sabe? Era basicamente um completo idiota. Então isso não tem nada a ver com o assunto. A questão é que Trump, ele é um covarde. Precisamos entender isso. E ele teve, não sabemos qual foi o acordo em relação, você sabe, à tentativa de assassinato contra ele. Mas a questão é que isso não vai funcionar. Não dá para consertar isso. E agora ele precisa mostrar que, sabe, há dois grupos de porta-aviões, pelo que entendo, no Caribe neste momento, e alguns navios anfíbios, que sim, podem desembarcar, eu diria, talvez 2.000 fuzileiros navais, provavelmente. Não acho que isso vá dar muito certo nessas circunstâncias. Mas a única estratégia deles é a mesma de sempre. Eles não sabem fazer outra coisa. O ponto é que todos esses neoconservadores e falcões de guerra é só: vamos lançar tudo o que temos contra a Venezuela, tentar matar Maduro ou forçar uma mudança de regime por dentro. Será que eles conseguem fazer isso? Eles podem tentar. Podem tentar. Os Estados Unidos não têm força para lutar na Venezuela, nem por um período prolongado, porque não tem a infraestrutura necessária para sustentar o tipo de força exigida, por exemplo, para controlar a Venezuela. Isso envolveria centenas de milhares de soldados, e o complexo militar industrial dos Estados Unidos teria que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo munição, linhas de suprimento e coisas do tipo. E a Venezuela é 3 vezes maior que o Vietnã, só para as pessoas entenderem com o que estamos lidando. Então sim, ele provavelmente vai começar a guerra, porque não tem para onde fugir. Mas isso já te diz tudo o que você precisa saber. Ele traiu o MAGA, traiu sua base, e todo mundo sabe que ele está basicamente sob o controle de Israel. E como você disse corretamente, até tentar negociar algo com os iranianos é inútil, tudo será sabotado. É assim que as coisas são, sabe? Essencialmente, como eu já disse, Washington DC é comandada a partir de Tel Aviv. E com as ilusões que eles alimentam lá sem parar, há pouquíssimas pessoas honradas e competentes em qualquer nível de poder em Washington DC. Andrei, o que está acontecendo no Ártico? Porque soubemos pelo eixo que o governo Trump está ampliando a frota de quebra-gelos à medida que a corrida no Ártico esquenta. Você sabe, minerais, eles estão falando sobre minerais lá. E sabemos que quando falam sobre o inimigo, isso significa a Rússia junto com a China. O que é isso? Você acha que a guerra está, de alguma forma, se deslocando para o Ártico?
Oh, it's we are looking there at Estamos olhando para riquezas além da nossa imaginação. É preciso extraí-las, é claro. Sim, os planos de Trump são como ele acha que pode ordenar que os planetas do sistema solar girem ao seu redor. O que ele não entende é que, obviamente, os Estados Unidos tentam construir quebra-gelos, mas no fim disseram, ok, não conseguimos fazer isso. Vamos pedir aos finlandeses para fazerem. A Finlândia só consegue construir quebra-gelos movidos a diesel elétrico. Para operar livremente no Ártico, é preciso ter quebra-gelos nucleares. O único país no mundo que não apenas tem essa expertise, mas também a maior frota de quebra-gelos de todas, é a Rússia. Se você observar de perto a frota russa de quebra-gelos, ela é maior do que todos os quebra-gelos do mundo juntos. Então o Trump decidiu que, sim, vamos pegar esses russos, vamos mostrar para eles. Não, isso não vai acontecer. Quer dizer, obviamente os finlandeses podem construir alguns de seus quebra-gelos movidos a diesel elétrico. O plano é que, de alguma forma, os finlandeses transfiram o conhecimento de como construí-los e que eles sejam fabricados nos Estados Unidos. Isso pode levar muito tempo. Mas, novamente, considerando as tendências, inclusive no clima, que não é exatamente como eles, não, o clima está mudando, sem dúvida. Mas, obviamente, aquelas previsões sobre o Ártico sem gelo e tudo mais, não é bem assim. Você precisa dos quebra-gelos nucleares, que são capazes não apenas de viabilizar a extração dessas riquezas, petróleo, gás, quero dizer, minerais. Meu Deus, é simplesmente incrível. Mas os russos, Putin, ele ofereceu ao Trump, em Anchorage, disse, ei, você precisa fazer, sabe, a North Slope, que é a encosta norte do Alasca, e ela desce até o oceano. E os Estados Unidos não têm um quebra-gelo, e ele não vai ser capaz de operar lá, especialmente no inverno. Mas se quiser, podemos fornecer nossos quebra-gelos para abrir caminho e permitir que vocês avancem nas águas da encosta norte, que tem enormes riquezas para os Estados Unidos. Ao contrário da Europa, aliás. Mas como você pode imaginar, tudo morreu. Ok, não quer. Tudo bem, vá em frente, construa seus próprios quebra-gelos. Vai levar uns 20 anos, mas sim, por que não? Então é isso, os Estados Unidos basicamente estão atirando no próprio pé o tempo todo. Tudo o que está acontecendo é apenas uma sabotagem da governança e dos interesses do povo americano. Como povo americano, não aqueles malucos das, você sabe, forças israelenses, sionistas cristãos e coisas do tipo. Não, estou falando da população geral dos Estados Unidos. E seria de seu interesse cooperar com os russos, fazer coisas na rota do Mar Ártico e, claro, desenvolver o Ártico americano junto com o Canadá. Eles não conseguem. Tudo vai morrer. Quero dizer, é só. O que posso dizer? E todos os planos. Não se engane. Trump tem planos grandiosos, sabe? Então, sim, muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. Grande prazer a qualquer hora. Sim, obrigado. Até breve, Andrei. Tchau.